Olá, sejam muito bem-vindos à Live JR, um espaço para que possamos debater temas que são importantes no Brasil e em todo o mundo. Hoje nós vamos falar sobre jornalismo, sobre o bom jornalismo que é feito com coragem, que é feito com credibilidade. E para isso, nós temos a honra de ter um dos maiores repórteres da história da TV brasileira, Roberto Cabrini, que recentemente esteve no Afeganistão. Cabrini, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Angélica. É um grande prazer estar aqui com vocês, como também é um prazer estar de volta ao nosso país, onde, apesar de todos os problemas, nós temos um patrimônio tão importante que é a liberdade. Para participar com a gente aqui, nós temos também a repórter do Jornal da Record, Angélica Sattler. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Fábio Menegatti, meu colega, meu amigo. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês e uma honra entrevistar o Cabrini, né, participar dessa live. Quem participa com a gente também é a nossa colega do Rio de Janeiro, também repórter do Jornal da Record, Paloma Poeta. Seja bem-vinda. Oi. Muito boa tarde, assino embaixo do que a Angélica disse. É uma honra estar participando aqui com vocês e principalmente estar entrevistando aí esse cara que é um exemplo, né, como jornalista, como repórter, Roberto Cabrini. E olha só, você que está nos assistindo também pode fazer parte dessa conversa. Quer ver como que é simples? Basta acessar as redes sociais da Record TV, pelo portal R7 e também pelo Jornal da Record. E a partir das 6h10 da noite na Record News. Cabrini, para a gente começar essa nossa conversa, essa história de ir para o Afeganistão, foi ideia sua? Ou foi do seu time, vocês discutiram? Ou você, na hora que percebeu que aquele lugar que você já tinha colocado os pés lá por 2 vezes antes, precisava de você lá para contar as histórias de novo? Fábio, Afeganistão é um tema que sempre me sensibilizou bastante, mas a ideia não foi minha. O fato de eu ter uma experiência bastante avançada sobre esse tema, o fato de eu ter coberto a ascensão do Talibã em 1996 no Afeganistão, de ter voltado ao Afeganistão em 2009, fez com que meu nome fosse imediatamente lembrado. Eu fui convidado, na verdade, eu fui convocado a ir. A família não queria que eu fosse, porque sabe dos riscos, mas respeitou a minha vontade. Eu jamais me nego ao cumprimento do meu dever. E entendo ir ao Afeganistão uma obrigação pela experiência que eu adquiri nesta região do mundo, e eu estou muito feliz de ter levado à frente esta missão com um trabalho tão importante de esclarecimento das pessoas. Cabrini, você então 3 vezes, né, no Afeganistão, primeira vez em 96, né, com a ascensão aí do Talibã tomando poder em 96. Eu queria saber um pouquinho dos bastidores, né? Como é que foi para você chegar no Afeganistão tanto tempo depois e as diferenças, né? O que você encontrou de diferente, né, naquela época para agora? Essa experiência ela abre muitas portas porque eu sei exatamente como funciona a cabeça de um talibã médio. Essa experiência de 96 e depois de 2009, quando os americanos detinham o poder, me fez entender a lógica de um talibã. Isso me facilita imensamente no contato com eles. Entretanto, entrar no Afeganistão envolve uma grande operação e sair é mais difícil ainda. Entrar, para vocês terem uma ideia, envolve você conseguir a autorização de um governo que foi deposto. Um governo que era apoiado pelos americanos e que mantém ainda um posto na cidade de Peshawar, que é a cidade grande mais próxima à fronteira de Turquia, que é a fronteira terrestre entre Afeganistão e Paquistão. Então, você precisa entrar em contato com esse posto do Afeganistão de um governo que foi deposto, o que é exatamente uma grande contradição. Você fala com um diplomata que a qualquer momento pode ser removido. Você consegue essa autorização, mas você conseguir essa autorização requer também que você tenha contato com o governo atual do Talibã, com o Ministério da Informação. Todo o trabalho da imprensa, ele é monitorado, ele é acompanhado pelo Ministério da Informação. A gente tinha já o Caminho das Pedras, conseguimos entrar em contato com o Ministério da Informação, e aí mais um dado interessante. Esse homem que está à frente do Ministério da Informação, não o ministro, mas aquele que cuida do contato com jornalistas internacionais,
é um remanescente do governo anterior, ou seja, o Talibã usou homens do governo anterior, por mais difícil de acreditar que isso seja, já que em outros tempos o Talibã era extremamente radical e jamais aceitaria a participação de funcionários. Esse funcionário, portanto, me deu uma carta. E essa carta é fundamental para qualquer coisa que você faça como jornalista dentro do Afeganistão. Quando você se aproxima da fronteira, esse processo que eu descrevi leva aí uns 3 dias, você tem aí o grande desafio de passar pelo escrutínio, de passar pela averiguação da inteligência paquistanesa. Você vai ser submetido a uma série de questionamentos, vai ter que mostrar uma série de documentos, um processo que levou cerca de 5 horas. No período onde eu me aproximei do Afeganistão, houve exatamente uma mudança na política, especialmente do Paquistão. O Paquistão até então aceitava os chamados Visa at Arrival, os vistos na entrada, mas com o agravamento da situação na fronteira, com muita gente querendo sair do país, com uma crise humanitária sem precedentes, o Paquistão mudou a sua política e os vistos na entrada foram cancelados. Então, eu já tinha entrado no Paquistão, tinha entrado com o meu passaporte da Comunidade Europeia, que fez com que eu tivesse o acesso mais rapidamente, mas no momento em que eu chego ali, essa política muda. E aí foi um grande desafio conseguir entrar no Afeganistão, passar pela imigração paquistanesa, mas esse desafio, enfim, acabou sendo vencido. Entretanto, eu sabia que na minha saída eu poderia enfrentar problemas, o que depois acabou se confirmando. Quando você passa, enfim, pela imigração paquistanesa, você entra em contato com a imigração talibã, que é uma imigração ainda improvisada, o Talibã ainda está tentando se organizar, porque o Talibã foi uma guerrilha armada durante 20 anos, jamais deixou de existir, embora os 20 anos de domínio americano. Exatamente porque os americanos jamais conseguiram ter uma mensagem de grande convencimento nos setores rurais. Os americanos mudaram radicalmente cidades, como, por exemplo, Cabul, que é uma cidade que, quando eu fui em 1996, era um grande barro, uma grande areia, uma areia amarela, que dava um aspecto bastante sinistro à cidade. A cidade foi totalmente asfaltada, grandes centros comerciais foram abertos, hotéis internacionais. Entretanto, essa comunicação americana, que houve em grande escala com uma elite intelectual e uma elite econômica do Afeganistão, ela não se estendeu para o afegão de baixa renda. Estamos falando de um país que tem 35 milhões de habitantes e 25 milhões, 72% da população vive abaixo da linha de pobreza. E boa parte desses que vivem abaixo da linha de pobreza convivem diariamente com a fome. Muitos tomam um copo de chá, comem um pedaço de pão e é isso que eles têm que se sustentar durante todo o dia. Então, estamos falando de um governo americano que jamais teve uma grande comunicação com as camadas mais pobres. E isso ajuda a explicar por que o discurso tribal do Talibã jamais deixou de ter um grande apelo. Estamos falando de um país com imensa maioria da população analfabeta. Essas pessoas que na área rural, principalmente, que é o berço do Talibã, o Talibã surge ali na fronteira com o Paquistão e também na cidade de Kandahar, e ele abrange principalmente uma população mais rural, de pessoas mais simples, jovens sem perspectiva. E essas pessoas jamais foram devidamente atingidas pelos 20 anos de governos mantidos pelos Estados Unidos. A elite lucrou e a democracia, entre aspas, afegã, sempre foi profundamente marcada pela corrupção. Houve mudança em muitos aspectos, em termos de direitos humanos para as mulheres, especialmente as mulheres mais educadas, houve grandes progressos, como houve grandes progressos para os homens de negócio.
mas para essa população mais pobre sempre houve uma grande barreira e o discurso do Talibã sempre teve um grande apelo. O que é exatamente esse discurso Talibã? O Talibã é, antes de tudo, um grupo de formação sunita, da vertente salafista, profundamente radical, inteiramente radical. Não é apenas um radicalismo islâmico, ele tem também a influência de valores tribais dos pastuns. Os pastuns respondem por 40% da população do Afeganistão. Outros 30% são da minoria Dari, minoria persa, e depois outras minorias. Ou seja, o grupo dos pastuns sempre teve uma importância muito grande. E é aí que surge exatamente o Talibã, e aí que o Talibã, que é um grupo que surgiu em 1994, em 96, já ascendeu ao poder, exatamente porque ele se aproveitou de um vácuo formado pela grande insatisfação que havia com os senhores da guerra. Estamos falando de um Afeganistão que tinha saído recentemente de uma guerra de 10 anos com a União Soviética, e, por ironia do destino, os próprios talibãs, ou muitos deles, os mujahideen, eles lutaram, mantidos pela própria CIA, pelo governo americano, contra o Império Soviético. Então, durante um grande tempo, o próprio império, a própria formação talibã, ela foi feita com armas americanas, numa época onde líderes do Talibã mantinham boas relações, da mesma forma que o próprio Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, que foi hospedada pelo Talibã em território do Afeganistão, durante um determinado período, manteve um bom relacionamento com os Estados Unidos, isso depois acabou se deteriorando, principalmente quando os Estados Unidos se tornaram o principal aliado bélico, aliado militar na Arábia Saudita, da onde sai o Osama Bin Laden, e Osama Bin Laden jamais aceitou que forças não muçulmanas pudessem influir militarmente nos Estados Unidos. Ou seja, o Talibã ele acaba hospedando a Al-Qaeda, mas, de qualquer maneira, o Talibã jamais teve uma atuação fora do Afeganistão. Esses aspectos serão assim, muito importantes. Mas, terminando só a resposta de vocês, quando você conversa com os talibãs que estão ali na fronteira, você passa por diversos desafios, muitos deles são agressivos, mas eu descobri que as fotos que eu levava comigo de 1996 são verdadeiros oráculos para eles. Eles olhavam aquelas fotos da ascensão do Talibã de 1996 com grande admiração e sempre serviu para quebrar o gelo. Talibãs podem ser muito agressivos, como podem ser extremamente dóceis. O documento que a gente levava, que foi fornecido por esse Ministério da Informação do Talibã, sempre foi fundamental também. Você mostrar esse documento e você prosseguir, mas a gente tem que lembrar, meninos, que o Afeganistão é uma área extremamente instável, você está num momento de profunda calmaria, de repente, rapidamente isso se deteriora, isso se modifica, então você fica com os seus sentidos em constante estado de alerta por essa instabilidade do país. Com certeza. Paloma? Cabrini, você falou, né, justamente sobre essa sua dificuldade de sair, que acabou se confirmando, e também sobre essa instabilidade, aquela sensação, imagino, da bomba relógio, né? Por enquanto está tudo bem, mas a qualquer momento pode não estar. Já é a sua terceira vez, sua terceira ida ao Afeganistão, e, pelo que eu vi, você já foi ameaçado em outras vezes, inclusive de ter a equipe fuzilada. Dessa vez, você chegou a se sentir ameaçado ou, num comparativo, você sentiu que estava mais seguro? Como que foi, assim, a sua sensação mesmo, como ser humano, que a gente acompanhou, né, pela televisão, claro, suas reportagens, inclusive brilhantes ali, mostrando o colchão que eles determinaram que dormisse, que a equipe ficasse, entrando no carro, e a gente ficou muito aflito, né, acompanhando isso e também tentando se colocar no seu lugar. O que passava pela sua cabeça? Você se sentiu em algum momento com medo, ameaçado? Só fazendo um complemento na pergunta da Paloma. De ameaça que eu tive que enfrentar foi quando a gente estava filmando uma vila persa que estava sendo dizimada pelo Talibã, que eles tinham dado comida para as tropas inimigas do Talibã, e a gente filmou, a gente documentou tudo isso. Na saída a gente foi interceptado e quase a gente morreu. O fato de saber falar algumas palavras no idioma pastum ajudou a gente naquela época. Dessa vez, estamos falando de um governo talibã mais amadurecido, que tem consciência
de que precisa ter um relacionamento melhor com a comunidade internacional. Mas isso não torna necessariamente o trabalho jornalístico mais fácil, porque nos últimos 2 anos, por exemplo, quase 40 jornalistas morreram não só em mãos do Talibã, como também morreram em mãos da ISIS-K, que é a vertente do Estado Islâmico, que opera no Afeganistão. ISIS-K, que é Estado Islâmico Khorasan. Khorasan é uma região, daí vem o nome ISIS-K, uma região que abrange Irã, Afeganistão e Paquistão, ali, que é o nascedouro dessa vertente, né, que se inspirou no Estado Islâmico, que teve aí os seus dias de auge, quando deteve grande parte do território da Síria e também do próprio Iraque, do norte do Iraque especialmente. Mas o grande desafio que a gente teve nesse momento é de que esse discurso talibã, ele acaba sendo recebido por diferentes setores do Talibã de formas também distintas. Alguns, quando você mostra que você tem autorização, eles respeitam. Outros vão dizer que pelo fato simples de você não ser muçulmano, você significa uma ameaça. Então, eu me deparei com situações onde a gente estava fazendo entrevista na rua, no caso era uma padaria, e a gente foi interceptado por um talibã e ele revelou ao nosso intérprete que ele só não nos executou porque ele não conseguiu autorização e ele nos executaria pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos. É preciso lembrar que, nesse instante, há um grande esforço da elite talibã para melhorar essa imagem e para permitir mais acesso. Mas isso não tem se refletido em todas as coberturas. Tivemos o caso, por exemplo, de jornalistas foram agredidos, jornalistas afegãos, porque estavam cobrindo um protesto feminino. Temos o caso de mortes de jornalistas também, em situações ainda não inteiramente resolvidas. Teoricamente, eles pretendem que a imprensa tenha mais acesso, porque eles entendem também que para enfrentar o grande inimigo do Talibã, que nesse momento é o ISIS-K, que tem cerca de 1.500 células dentro do Afeganistão, é um grupo extremista que é sunita, mas uma vertente diferente dessa do Talibã. Se você comparar o ISIS-K com o Talibã vai parecer até, de certa forma, mais moderado. O ISIS-K é mais expansionista, ele propõe a formação de um grande califado e propõe uma verdadeira guerra santa em dimensões intercontinentais, uma guerra santa contra populações não muçulmanas. E o Talibã precisa do apoio, ou de um determinado apoio da comunidade internacional para enfrentar esse grande desafio. Uma das grandes razões dessa separação entre o ISIS-K e o próprio Talibã foi o acordo feito pelo Talibã no ano passado com os americanos, que não haveriam ataques. O ISIS-K jamais concordou com isso. O ISIS-K tem feito uma série de ataques contra mesquitas xiitas, e, por ironia do destino, nesse instante, um dos principais aliados que esse novo governo Talibã tem encontrado tem sido o governo do Irã. E o Irã, justamente, que é um governo xiita, ao contrário do Talibã, que é um governo sunita. Mas o governo do Talibã ele tem dado uma boa proteção, tem tentado dar uma boa proteção às mesquitas xiitas, e, nesse caso, uma certa proteção do Irã tem sido muito importante, assim como também a China tem sido um aliado de primeira ordem desde a retirada dos Estados Unidos. A retirada dos Estados Unidos já abre as portas para o crescimento do ISIS-K. O ISIS-K, que tem vertentes em vários outros países, tem um financiamento internacional, e esse é, nesse instante, um grande desafio. Mas, por outro lado, esse discurso do Talibã é a essência do grupo. O grupo que foi formado em 1994, Talibã quer dizer estudantes do Alcorão, então é essa versão tribal, essa interpretação tribal do islamismo. Os direitos humanos para as mulheres representam uma grande barreira junto à comunicação, junto ao relacionamento com a comunidade internacional. O Talibã tem feito discursos, tem emitido sinais que poderá ser mais moderado,
alguns aspectos ele cedeu, por exemplo, em 1996 o uso da burca era compulsório, todo mundo tinha que usar a burca. Hoje em dia, o hijab, que é o lenço que protege a cabeça, já tem sido admitido. Mesmo assim, as mulheres estão afastadas de universidades. Mesmo assim, para você conversar com opositores do Talibã, especialmente mulheres, líderes de movimentos femininos e feministas dentro do Afeganistão, você tem que se envolver numa operação de risco. Essas pessoas se escondem, como nós notamos, por exemplo, muito medo com artistas que não conseguem se expressar, artistas que conseguiram se comunicar livremente, hoje em dia já não pode mais se comunicar, a música é proibida, ou seja, o Talibã tenta acenar com um governo mais moderado, mas até que ponto esse governo vai ser moderado, de fato, permanece uma grande incógnita nesse momento. Cabrini, estão chegando várias perguntas aqui do pessoal que acompanha a nossa live. Aí eu vou até pedir para você tentar ser um pouquinho mais sucinto, senão o nosso povo aqui não vai conseguir ter as suas respostas que são tão preciosas. A começar pelo Edson Monsores, que veio por meio do YouTube do Jornal da Record, e ele quer saber o seguinte: aquela jovem afegã de 19 anos conseguiu visto para sair do Afeganistão? Ela não conseguiu ainda, eu tenho tido contato permanente com ela. Ela me falou que existem, por vezes, sinais de que o governo poderá ser mais assim, moderado nas universidades. Em outros dias, ela entende que volta-se à Idade Média, volta-se ao que era o Talibã no final dos anos 90. Ela não conseguiu visto, ainda não conseguiu sair, mas ela está bem e continua tentando resistir à medida do possível. Olha só, o Anthony Lima, também por meio do YouTube do Jornal da Record, quer saber o seguinte: Cabrini, você chegou a ter medo de estar tão próximo do Talibã? Eu tenho medo, claro, o medo ele é até benéfico porque ele mostra os seus limites. E é uma situação profundamente instável. No momento em que nós estávamos em Cabul, por exemplo, havia a emissão do alerta geral, principalmente contra americanos. E pelo fato de fisicamente eu poder ser confundido, isso sempre tornou a situação mais complicada. O hotel onde a maior parte dos americanos que ainda permaneceram em Cabul, que era o Hotel Serena, ele estava em alerta geral. Esse hotel era perto de onde a gente estava hospedado, e isso significava um medo constante. Quando eu disse que esse Talibã que se aproximou da gente e que falou que se pudesse me mataria, num dia que eu estava voltando depois de jantar para o local onde a gente estava se hospedando, e ele me perseguiu. Eu tive que entrar rapidamente numa venda. As pessoas da venda foram solidárias e explicaram que não era americano. Aí, mais uma vez, as fotografias da cobertura de 1996 foram úteis, mas é um ambiente profundamente instável. Mas eu diria que a ameaça maior do que o Talibã nesse momento é representada pelo ISIS-K, com seus atentados terroristas que têm acontecido praticamente todas as semanas, especialmente contra alvos chiitas. O Anthony Lima, também por meio do YouTube do JR, quer saber o seguinte: se o Talibã, por meio desse contato seu, eles revelaram algum possível avanço sobre outros territórios, outros países? Olha, algo que distingue o Talibã é a falta de, pelo menos nesse momento, de não ter uma ambição expansionista. Isso o difere radicalmente do ISIS-K. O ISIS-K propõe um grande governo internacional, uma grande organização internacional que possa expandir aquilo que eles acreditam. Já o Talibã ele se concentra mais no território do Afeganistão, e essa é uma das razões pelas quais o ex-governo foi deposto sem que um único tiro fosse disparado em Cabul, por exemplo. Cabul teve uma transição de poder entre o governo que era apoiado pelos norte-americanos e o Talibã sem que um único tiro fosse disparado, graças a esse acordo que foi feito no ano passado e que originou essa grande desavença, acirrou ainda mais os ânimos entre o ISIS-K e o Talibã. Mas até esse momento não há indicações de expansionismo por parte do Talibã. Mas é preciso lembrar que o Talibã não representa um organismo homogêneo. Dentro do próprio Talibã existem vozes distantes. Existem os mais radicais, existem aqueles que são mais moderados.
Então, é incerto você cravar tendências para os próximos anos, porque isso pode mudar radicalmente dependendo de quem estiver se fortalecendo em determinado momento. Angélica? Cabrini, você falou aí da situação das mulheres, e isso dói muito na gente, né? Nós como mulheres. E tem uma outra situação que dói muito, é a situação das crianças, né? E vendo as suas reportagens, mexeu muito comigo. Eu sou mãe recente, eu acho que isso aflorou ainda mais. Como fica o coração do Cabrini diante de uma situação dessas, né? Vendo aquelas crianças com um futuro incerto, claro, né? Passando fome. Quer ajudar? Tem como ajudar? Olha, esse é um dos lados mais desafiadores para nós profissionais, porque nós somos seres humanos e a gente sofre imensamente com isso. A gente tentava ajudar, mas a gente sabe que é uma ajuda que vai resolver por 1 ou 2 dias, por um tempo limitado. A solução seria que a comunidade internacional se sensibilize e não pare de ajudar, não pare com seus programas humanitários, independente das posições políticas do Talibã. O Talibã tenta se mostrar mais humanitário porque ele sabe que vai haver uma pressão muito grande para a própria queda, uma possível queda, uma segunda queda do Talibã, se ele não resolver a questão da fome. A questão da fome, nesse momento, é gravíssima, ela está aumentando, estamos falando de uma economia que, no momento por outro, encolheu 30%, todos os dias, mais pessoas desempregadas, você entra nos locais de comércio, eles estão vazios, porque a prioridade das pessoas nesse momento é a de se alimentar. E quando você se depara, por exemplo, com uma menina que tem 12 anos e fala, olha, eu quero estudar, eu quero comer, mas eu quero estudar também, você se encontra dominado pela impotência, pelo fato de não poder ajudar, e o caminho para ajudar é o que a gente denunciar, mostrar o que de fato está acontecendo. A gente sabe que as matérias que a gente faz, elas rodam no mundo, sensibilizam pessoas no mundo inteiro, e através dessa pressão, através dessa solidariedade internacional, nós poderemos minorar. Primeiro, brigar por direitos elementares de seres humanos. Nós não podemos incorrer no grande erro de tentar julgar civilizações e valores distintos aos nossos com os nossos próprios valores. Esse é um erro clássico. Mas, por outro lado, não há como a gente não sensibilizar com os direitos das crianças, com os direitos das mulheres, e a comunidade internacional não pode, em hipótese alguma, abandonar. Eu ouvi uma frase recorrente, principalmente das mulheres mais intelectualizadas: onde estão as Nações Unidas? Onde estão as Nações Unidas que nos abandonaram? Onde está a comunidade internacional? Então, o sinal positivo é que o Talibã mostra-se disposto a conversar. Mas até que ponto ele vai ceder para valores, princípios e direitos básicos é algo que ainda precisa ser devidamente respondido. Mas, num primeiro momento, a comunidade internacional não pode abandonar uma nação que, nesse momento, está passando fome. Paloma? Cabrini, eu acho que uma das imagens assim mais simbólicas dessa tomada do Talibã no Afeganistão é aquela imagem do avião com as pessoas caindo, né? Você esteve lá, o que você sentiu com relação à população? Você viu como foi difícil conseguir sair. A população, ela parece num sentimento mais de submissão, de aceitação, ou quer deixar o território que está tomado pelo Talibã? E eu fiquei um pouco curiosa, eu queria te fazer uma pergunta de uma curiosidade pessoal, que talvez seja de quem está nos acompanhando também. Você falou que tinha algumas frases no idioma deles. Eu queria saber que frases eram essas, assim, sua frase coringa, digamos, para negociar com os talibãs. É uma mistura de árabe com pastum, com uma rabananassa sarrafi brasiliana, que quer dizer, tá tudo bem, calma, eu sou apenas um jornalista brasileiro. E aí eu fiz... Quando você demonstra que respeito a outra cultura, porque eles, de um modo geral, eles têm assim um ódio introjetado contra as civilizações ocidentais que, na visão deles, se negam a compreender os valores que eles têm. Então, eu procurei, por exemplo, vestir roupas, ou vestir o perhan turban, que é o traje típico, porque isso é uma demonstração de respeito à cultura.
quando você aprende idiomas, ou quando mostrava fotografias de momentos importantes, você demonstra, antes de tudo, respeito a outra cultura. E quando você fala aí no povo do Afeganistão de submissão, é um povo que jamais... o povo afegão jamais foi submisso. Se você for analisar ao longo da história, é um povo que jamais se deixou colonizar. Grandes conquistadores passaram pelo território afegão. Alexandre o Grande, Gengis Khan, o Império Britânico, o Império Soviético, o Império Americano, todos eles detiveram o poder durante um determinado período, mas o Afeganistão jamais se deixou colonizar e é um povo disposto a guerrear e que conhece profundamente aquela grande cordilheira, e é uma cordilheira repleta de cavernas, da Hindu-Kush, repleta de cavernas, Hindu-Kush, a cordilheira Hindu-Kush, que é repleta de cavernas, e eles conhecem como ninguém. Por isso, o Afeganistão jamais foi colonizado, porque é um povo corajoso, um povo que tem uma cultura milenar. Você pode discordar dos seus valores, mas você tem que entender também que outras culturas, outros impérios jamais conseguiram inspirar segurança e respeito pela cultura afegã, e por isso jamais prosperaram. Cabrini, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre um documentário que está sendo feito sobre todo esse seu trabalho no Afeganistão. Parece-me que isso vai para as plataformas digitais da Record TV. Que trabalho é esse? Nós estamos fazendo um grande trabalho com as 20 horas de filmagens que nós trouxemos de lá. É muito material. Claro que quando você fecha a matéria para o Domingo Espetacular, você faz um resumo, mas nós temos ainda um vasto material, e esse material poderá ser apreciado de uma forma mais detalhista. Qual é a forma mais detalhista? Pretendemos traduzir todas as entrevistas que são feitas em pastum ou no idioma persa, o Dari, então, para que o telespectador tenha uma visão mais pormenorizada do pensamento dessas pessoas. É fundamental a gente entender o mundo sob a perspectiva afegã. Esse é um dos grandes desafios de um jornalista quando chega em um país de uma cultura tão diversa. Tentar entender a perspectiva dessas pessoas sem tentando se livrar ou tentando conter eventuais preconceitos. Então, nesse documentário que a gente está preparando, que vai ser exibido aí nas nossas plataformas, o Play Plus, por exemplo, nós vamos ter uma visão mais detalhista, entrevistas legendadas e com muitas surpresas, com muitas informações novas, com novos bastidores, enfim, para aqueles que já apreciaram a série Missão Cabul, né, que foi uma série de quase 3 horas de duração e que tanta repercussão aí provocou no Brasil, essas pessoas, com certeza, elas vão ter a possibilidade de um material ainda maior, ainda mais aprofundado, para entender esse dilema representado, né, por um governo teocrata, que agora é um governo que agora muda a geopolítica dessa região. Cabrini, só mais 2 perguntas aqui que nós temos, do pessoal que está com a gente, da Aderli Goulart, que veio pelo YouTube do JR, já vamos fazer as 2 de uma vez só, e também da Sara Borges Bartman, também pelo Facebook do Jornal da Record. A Aderli quer saber o seguinte: se você tem notícias da professora afegã, ela está dizendo que ficou impressionada com a força dela, e a Sara quer saber o seguinte: se o medo do povo afegão fortaleceu o Talibã. Olha, é preciso... bom, inicialmente falando sobre a Mursal, né? A professora se chama Mursal, é uma jovem brilhante, 19 anos, culta, cheia de ideias, cheia de vida, cheia de planos. Eu tenho entrado em contato com ela, o que é um ótimo sinal. Ela consegue se comunicar, mantém ainda uma visão crítica do que está acontecendo lá e não abre mão dos planos dela. Ela quer construir um país melhor. Inicialmente, ela acha que construir um Afeganistão melhor significa uma oportunidade para deixar o país. Então, ela continua tentando deixar o país, não só ela, como o irmão dela, que também é um menino brilhante, de muito futuro. O próprio pai já disse: olha,
eu já sou uma pessoa idosa e vocês tentem sair, porque esse é o futuro. O pai deles é um engenheiro e é um homem de muita sabedoria e ele é o primeiro a incentivar. Então, eu continuo tendo contato com ela, ela continua tentando, à medida do possível, resistir, mas o futuro dela, claro, que é incerto. E a decisão de levar a história dela é algo que partiu dela própria, né? Todos esses personagens que nós entrevistamos, correndo risco para elas, riscos para a gente também, foram riscos calculados, porque essas pessoas consideram absolutamente fundamental que suas histórias sejam de conhecimento da comunidade internacional. Existem riscos? Existem riscos, claro, com toda certeza, embora o Talibã tenha afirmado que vai respeitar as opiniões divergentes, vai respeitar as mulheres, o direito das mulheres, desde que elas sigam as leis islâmicas, né? O que é um pensamento tanto contraditório. O que significa isso? Respeitar os direitos das mulheres, desde que elas sigam as leis islâmicas. Acho que nessa frase está contida aí esta grande contradição, esse grande dilema que vai ser enfrentado pelas valentes mulheres afegãs. E a outra pergunta, qual foi mesmo? Da Lenda Borsal? Ela quer saber... do medo, tá bom. Isso. Bom, o medo, olha... O medo, sem dúvida alguma, paralisa uma parte expressiva da população afegã. Mas estamos falando de um dos povos mais corajosos. A história mostra isso, acabei de dizer agora há pouco, que é um país que nunca se deixou colonizar. E quanto mais você permanece em território afegão, você encontra bolsões de resistência, bolsões de coragem, de pessoas que não estão dispostas a ceder nos seus direitos mais elementares. Mas notícias que acabam de chegar, por exemplo, de uma jogadora de vôlei que foi decapitada exatamente porque não estava treinando usando o hijab. Então, o desafio é muito grande, as ameaças são grandes também, mas o povo afegão não pode, em hipótese alguma, ser abandonado pela comunidade internacional. O sinal mais positivo que eu encontrei é o fato de que o governo do Talibã está permitindo o acesso de jornalistas internacionais. É um acesso arriscado, todos os dias a gente tem que se arriscar para trazer a história, mas o governo não está proibindo o trabalho de jornalistas internacionais. Com todas as dificuldades, jornalistas afegãos enfrentam mais dificuldades do que jornalistas internacionais, até porque nós somos ocidentais, não armados e temos um pouco mais de complacência. O risco existe, a qualquer momento você pode ter assim um grande mergulho no radicalismo, como pode abrir. Esse é um momento decisivo naquilo que vai ser esse segundo governo do Talibã. Existem sinais de um lado um pouco mais moderado, como também existem sinais de que o radicalismo pode tomar conta. É um momento decisivo na história de um país e a comunidade internacional não pode esquecer essa grande nação afegã. Bom, nós estamos entrando já na nossa reta final, vamos tentar correr para a gente conseguir conversar um pouquinho mais com o Cabrini, a começar por você, Angélica. Cabrini, falou antes, né, sobre as dificuldades que é preciso enfrentar para entrar no Afeganistão. E para sair também não é fácil, você mesmo falou aqui no início da nossa live, né? Vocês tiveram problemas para sair também? Como é que foi? O grande desafio que existe no Afeganistão, um dos maiores nesse momento, é deixar o país, porque existem milhões tentando sair, milhões que se sentem reprimidos pelo Talibã, que têm medo de serem assassinados. Todos aqueles que mantiveram trabalho com organizações internacionais, especialmente organizações americanas, correm um sério risco, mesmo tendo havido um acordo entre americanos e o Talibã no ano passado, um acordo que foi engendrado na cidade de Doha, mas essas pessoas querem sair, todos os dias elas tentam sair, por isso que a gente tem essas imagens dramáticas de pessoas tentando entrar a todo custo em aviões, na fronteira de Turquia, que é a única fronteira terrestre ali com o Paquistão, a principal saída,
é um ambiente de calamidade, porque as pessoas se espremem tentando sair, tentando pressionar, e o Paquistão tem se tornado cada vez mais exigente. No começo ele aceitava vistos na entrada, depois esses vistos foram cancelados, você precisa obter um visto em Cabul, esse visto é demorado, é burocratizado, mas enfim ele pode ser conseguido. Mesmo que você consiga, você precisa do que eles chamam de um border pass, um gate pass. Esse gate pass, que é um passe do portão, né? Portão de Torqueram. Ele também é demorado para se conseguir, e mesmo que você consiga, você pode chegar na fronteira, seu nome pode não estar na lista. Existem algumas denúncias que pode estar havendo ali venda de um lugar na saída, de um lugar para se sair. O governo do Paquistão diz que não, que está tentando ser o máximo possível sensível ao grande clamor humanitário, mas sair do Afeganistão é uma operação arriscada. Você vê ali pessoas que são mantidas dentro de uma disciplina moda talibã, ou seja, sendo açoitadas. O Talibã tem um costume medieval de manter a ordem na base da vara, na base da borrachada. Isso sempre fez parte da cultura. Eles tentam mudar, a elite do Talibã tenta mudar esses costumes, mas não foram poucas as vezes que a gente viu, na fronteira especialmente, a população sendo afastada ali da porta de saída na base da borrachada e na base da varada, e com ameaças do fuzil Kalashnikov, que é a arma típica do Talibã. Então, Cabrini, é uma situação muito difícil e que tende a piorar ainda mais, porque o número de pessoas que tenta fugir do país só pode ser comparável ao número de pessoas que tentam se esconder do Talibã dentro do próprio Afeganistão. Então, você tem dois grandes grupos. Um grupo que tenta se esconder em vários locais do Afeganistão para, em algum momento, tentar sair, Cabrini, e outro por favor, que tenta, a todo instante, sair do país. deixa eu só te interromper um pouquinho. É que nós perdemos o seu sinal da imagem. Ficamos com toda a sua resposta, mas nós paramos de te ver. Não sei se aconteceu algum probleminha aí na sua câmera, mas enfim, computador, celular, essas coisas acabam acontecendo. E é dessa forma que, infelizmente, eu vou ter que me despedir de você, Cabrini. Já agradecendo a sua presença. Para a gente foi uma honra tremenda podermos conversar contigo e ter essas informações tão valiosas desse profissional que foi um dos poucos do mundo que chegou até o Afeganistão, mais uma vez, num momento tão crítico. Muitíssimo obrigado, Roberto Cabrini. Olha, eu que agradeço, foi um grande prazer, e eu incentivo as pessoas a se aprofundarem o quanto puderem nesses temas internacionais, na realidade do Afeganistão, porque tudo que está acontecendo no Afeganistão está interligado a outros países, a esse extremismo, a essa ameaça do extremismo religioso, mas temos que dizer também que os desmandos que acontecem no Afeganistão não podem ser atribuídos só ao Talibã, mas tem que ser atribuídos também ao grande fracasso das operações de 20 anos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fracassaram. O Talibã representa para os Estados Unidos um Vietnã do terceiro milênio. Muitíssimo obrigado. Angélica Sattler, muitíssimo obrigado também pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Menegatti, muito obrigada a você, um prazer enorme. Cabrini, obrigada pela aula de história, de jornalismo que você acabou de nos dar. Muito obrigada. Paloma Eu que Poeta. agradeço, contem sempre comigo, e parabéns pelo trabalho de vocês. Paloma Poeta, do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente também, viu? Gente, que honra poder integrar esse time aí de grandes jornalistas. E a nossa admiração, imagino, pelo Roberto Cabrini só aumentou mesmo depois dessa aula aí de jornalismo e também de história, muito importante mesmo, de um interesse público imensurável. Vou botar no meu currículo, hein, essa live de hoje. Obrigada, Cabrini. Obrigada, Angélica, Fábio. Concordo Valeu, com você. Concordo com você e muitíssimo obrigado a você também que nos assistiu, que participou mandando as suas perguntas. E olha só, esse programa você já pode ver nas nossas redes sociais do Jornal da Record, do portal R7 e também das nossas plataformas, enfim. E às 6h10 da noite na Record News. A Live JR volta na próxima sexta. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até lá!